Oi, gurias! Sabe que muitas de vocês me perguntam assim: ai, Mari, como é que Deus fala contigo? Porque eu sempre posto as coisas que Deus me diz lá nas redes sociais e vocês ficam sempre me perguntando: Mari, como se ouve a voz de Deus? E o vídeo de hoje é justamente para falar sobre isso, para entender como se ouve a voz de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa saber sobre Deus ou sobre conversar com Deus é que Deus não é aquele velhinho barbudo sentado numa poltrona como a gente imagina às vezes. E Deus também não é aquela pessoa brava que tá ali julgando todo mundo, né? Ou aquele Jesus Cristo que a gente vê pintado assim nas paredes dos quadros antigos. Não. Pra gente poder ouvir a Deus, a gente precisa tirar todo esse conceito errado que nós temos em relação a Deus. Deus é amor. Tudo que diz respeito ao amor vem de Deus. Então, se tu pudesse pensar aí contigo, o que é amor? Quando tu pensa em amor, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Isso é Deus. Deus é amor. Quando a gente entende que Deus é amor, fica muito mais fácil de ouvi-lo. A segunda coisa que a gente precisa ter para ouvir a Deus é fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, se a gente não consegue ver algo, mas a gente acredita naquilo, isso é fé. Então, se tu não consegue ver a Deus, mas tu acredita que Ele existe, isso é fé. A fé é o primeiro passo, é a base para que a gente consiga ouvir a Deus de fato. Sem fé é impossível ouvir a voz de Deus. E aí a pergunta é, tá, ok, entendi que Deus não é um velhinho chato, que Deus é amor, Deus é um cara muito legal, Deus é muito massa e também eu tenho fé. Mas como é que eu faço para ouvir a Deus agora? Bom, Deus fala de diferentes maneiras, com diferentes pessoas, porque nós temos diferentes personalidades. Eu sou muito emocional, assim, eu sou muito falante, muito comunicativa, quem convive comigo sabe disso, vocês também do blog sabem. E então Deus fala comigo de uma maneira muito específica. Agora, tem mulheres que elas são mais introspectivas, mais doces, que não é o meu caso. Então Deus fala com elas de maneiras diferentes. E Deus vai falar contigo da tua maneira. Ele respeita a tua personalidade, ele respeita o teu passado, ele respeita os teus sonhos, ele respeita quem tu é e ele vai falar contigo da maneira exata que ele sabe que entra lá dentro do teu coração, de acordo com a tua personalidade. E para isso, tu tem que ter sensibilidade para ouvir a Deus e fé. Tem muitas coisas que a gente pergunta para Deus, mas que Deus já disse lá na Bíblia. Às vezes, a gente precisa só ler a Bíblia para saber o que Deus quer nos dizer. Esses dias eu li uma frase, essas frases de Facebook, que dizia assim: não diga que Deus não fala contigo enquanto a sua Bíblia está fechada. Isso é uma verdade. Porque como é que tu vai ouvir a Deus se tu não lê a sua palavra? Gente, a Bíblia é a herança que Deus nos deixou. A Bíblia é um conhecimento muito bacana de Deus. Tem histórias na Bíblia muito massa que a gente pode saber mais sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus, simplesmente lendo a Bíblia. Então, às vezes, Deus quer falar contigo, mas tu precisa ir até Ele, tu precisa ler a Bíblia. E eu já falei sobre o devocional em 2 vídeos, já dei sugestão de qual Bíblia eu uso, então não tem desculpa. Vai lá e busca de Deus, lê a tua Bíblia, vê qual é a opinião de Deus sobre determinada coisa, porque Ele já falou. E por fim, gurias, tenham sensibilidade de ouvir a Deus. Deus é um cara muito legal, Ele está sempre presente, Ele está sempre disposto, Ele está sempre pronto para nos ouvir, pronto para falar com a gente precisa ter sensibilidade. No meu caso, eu sou muito observadora, eu gosto muito de conversar com pessoas e observar as suas vidas, as suas atitudes e conhecer as suas histórias. E Deus sempre fala comigo através das pessoas, através das histórias que eu escuto. Deus vai falando comigo como eu devo fazer, como eu não devo fazer, como eu devo agir. Deus fala muito comigo também através de sonhos. Às vezes eu sonho uma coisa e depois de um tempo aquilo acontece. Então, busque de Deus qual é a maneira que Ele vai falar contigo, mas tenha certeza, Deus fala. Deus quer falar contigo, Deus quer que tu converse com Ele. Ele está aí, te esperando por esse momento.